Volume 5. Capítulo 2. Apesar do fato de eu ter esquecido de colocar um alarme para despertar, meus olhos se abriram apenas 3 minutos antes do horário marcado para nos encontrarmos. No mundo real, eu nunca chegaria a tempo com esse pouco de sobra, mas aqui, não havia necessidade de lavar o rosto, escovar o cabelo ou escolher o que vestir. Simplesmente rolei para fora da cama, vesti o casaco sobre a camiseta e saí do quarto. O som da porta se abrindo e batendo foi mais alto do que eu esperava e, por um momento, me perguntei se ainda estava um pouco atordoado de sono. Mas não, minha colega do quarto ao lado havia saído exatamente na mesma hora. Azuna e eu nos olhamos por cerca de 2 segundos. Parecia que ela também tinha acabado de acordar e seu cérebro ainda não estava funcionando em sua capacidade total. No silêncio, ouvi o clique e o barulho das placas de ambas as portas enquanto elas embaralhavam seus quebra-cabeças. Bom, comecei a dizer, mas Azuna tirou a capa e passou correndo por mim em direção às escadas. Por que ela fugiu? Mas a resposta me ocorreu imediatamente. Ela chegaria ao restaurante um segundo antes de mim, para que pudesse me acusar presunçosamente de ter dormido até mais tarde. Não é justo! Eu gritei, começando a correr, mas não conseguiria alcançar Azuna a toda velocidade, devido à sua, provável, maior agilidade. Seus longos cabelos brilhavam ao sol da manhã quando ela desapareceu no final do corredor. Eu ia perder a corrida. Resignado ao mau comportamento, levantei-me do chão e dei 1, 2, 3 passos ao longo da parede mais próxima, arrastando as bordas das solas dos pés pela pedra lisa. Essa era uma habilidade não sistêmica que eu chamava de correr na parede. 3 passos era o máximo que eu conseguia dar sem um bônus de equipamento, mas, com foco na estatística de agilidade, pessoas como Argo, o rato, provavelmente conseguiriam dar muito mais. Ainda assim, foi o suficiente para me levar até a esquina do corredor, então, no meu terceiro passo, empurrei com força e pulei para a parede mais distante da esquina, depois pulei para o corrimão da escada. Aterrissei logo atrás de Azuna, que havia diminuído a velocidade na curva do corredor que ficava no patamar da escada. Com mais um salto enorme, passei por ela e corri para o saguão do primeiro andar. Ei, não é justo, gritou ela atrás de mim, mas a competição atlética era inerentemente injusta. A entrada do restaurante ficava depois do balcão da recepção. Baixei meu centro de gravidade em preparação para os últimos 50 metros da corrida. Raia! Disse um grito inquietante por cima do meu ombro, e me senti sendo puxado para trás. Minhas solas perderam a aderência e deslizaram pelo piso polido. Azuna havia agarrado a bainha do meu casaco. Ei, falta! Falta! Gritei ao cair de bunda no chão, mas não houve apito do árbitro. Bem ao meu lado, ouvi-a dizer até logo. Enquanto botas de couro branco passavam correndo por mim. Sim, não havia regras ou árbitros nessa batalha. Apenas nossa boa consciência limitava o que faríamos. E eu era o tipo de pessoa que estava mais distante do conceito de boa consciência. Eu era um adolescente e um ex-testador beta. Sem dizer uma palavra, estendi a mão e agarrei o tornozelo esquerdo de Azuna. Ei, Ua! Exclamou a esgrimista, uma estranha abreviação de Ei, o que está fazendo? E perdeu o equilíbrio. Um segundo depois de nós dois termos rolado para o chão, a senhora NPC atrás do balcão gritou, por favor, nada de perturbações dentro do prédio. Se não fosse minha imaginação, sua voz parecia mais fria do que o normal. Sentamos na mesa mais distante, nos fundos do restaurante, e pedimos os pratos de café da manhã e o café. Azuna suspirou. Ah! A última coisa de que preciso pela manhã é ficar toda cansada. Bem, foi você quem começou a correr primeiro. Eu estava apenas acelerando meu ritmo, só isso. Eu sabia que ela estava mentindo, mas a comida chegou antes que eu pudesse chamá-la a atenção. O prato de café da manhã variava de acordo com a cidade e o estabelecimento. Este tinha 2 pães com manteiga, salada verde, queijo, presunto e ovos, o que era uma combinação bastante ortodoxa. Azuna cortou cuidadosamente o quadrado de queijo em 2 triângulos e observou: você não precisa resolver um quebra-cabeça para conseguir sua comida. Ah, você prefere assim?
Para o almoço, conheço um lugar que vende uma refeição servida em uma caixa de quebra-cabeça. Não, obrigada, disse ela, pegando o queijo duro com os dedos e dando uma mordida. Depois disso, comemos em silêncio, e foi só quando já estávamos com nossos pratos pela metade que Azuna voltou a falar. Então, por que há tantos quebra-cabeças em toda esta Xion? É porque o tema deste andar é quebra-cabeças, eu disse, finalmente revelando o detalhe que havia esquecido de contar a ela na noite passada. A esgrimista piscou de surpresa. Quer dizer que, não é apenas a cidade principal, mas todo o andar que está assim. Sim. A maioria das masmorras é cheia de quebra-cabeças e truques. Foi um andar que realmente dividiu a base de jogadores durante a versão beta, isso eu posso dizer. Uh. Havia algo de estranho no olhar de Azuna, mas, com minha baixa habilidade de comunicação, não consegui perceber o que era. O que significa essa expressão? Perguntei a ela, enfiando o presunto dentro da fenda do meu mini pão duro. Azuna deu de ombros. Bem, não é que eu odeio os quebra-cabeças em si, eu gosto dos jogos de números Sudoku da praça, e dos quebra-cabeças de quebra-cabeça e quebra-cabeças de desentortamento e similares. Mas, quando penso no chefe do quinto andar, fico preocupado. Oh! Bem visto! Finalmente, entendi por que ela parecia chateada. O chefe de andar que havíamos derrotado ontem, Fuscuso Colosso Vago, começou como o arquétipo de um monstro golem de RPG, mas acabou se revelando terrivelmente diferente, uma criatura fundida com a própria câmara. Em seguida, ele usou uma série de truques e artimanhas complexas que foram uma enorme dor de cabeça para o grupo da invasão. Então, se o tema do andar for quebra-cabeças, isso significa que o chefe é da mesma forma? Perguntou Azuna. Mais ou menos, admiti. O chefe na versão beta era como um cubo de Rubik com braços e pernas. A linha que você atacava girava e, quando você alinhava todos os lados, a armadura se quebrava. Mas, como todo mundo só atacava, as cores ficavam cada vez mais desalinhadas. Azuna suspirou profundamente, seu garfo parou no ar com um vegetal parecido com pepino. Esse é exatamente o tipo de coisa que Linde, da DKB, e Kibaou, da AUS, vão discutir, quem dá as ordens na batalha. Talvez seja melhor enfrentarmos esse chefe com o mesmo grupo do último. Foi ousado, mas tive que me livrar da ideia. Não, de jeito nenhum. Não tínhamos outra opção para evitar que a AUS se precipitasse, mas o objetivo das lutas contra chefes é usar um grupo de ataque completo e entrar com força máxima. E nunca se sabe se isso pode ter sido alterado desde a versão beta. Provavelmente para torná-lo mais incômodo, se for o caso. Desta vez, tive que concordar. Eu não queria imaginar uma configuração mais irritante do que o cubo mágico, mas se algum padrão se manteve verdadeiro até agora, foi o de que nada ficou mais fácil desde a versão beta. Além disso, eu tinha outro problema para lidar com a batalha do chefe, além dos possíveis truques de quebra-cabeça. Azuna percebeu algo em minha expressão. Ela mastigou uma fatia de pepino e balançou o garfo como uma bandeirinha. Por falar nisso, o que você vai fazer com essa coisa que está segurando? Não sei, eu disse. Ela fez uma cara de quem achava que essa era a resposta. A coisa que eu estava segurando era a bandeira do valor, um item ultra raro que o chefe do quinto andar deixou cair, também conhecido como a bandeira da guilda. Se você registrasse a bandeira com o nome da sua guilda e a colocasse em pé no chão, qualquer membro da guilda em um raio de 15 metros desfrutaria de 4 tipos diferentes de bônus de status. O motivo pelo qual Aos de Kibaou tentou entrar sorrateiramente em uma luta contra o chefe primeiro foi o medo de que a DKB recebesse a bandeira da guilda e o incrível bônus que ela conferia. Mas o grupo de incursão improvisado que Azuna e eu reunimos derrotou o chefe do quinto andar primeiro, e a bandeira em questão ficou em minha posse. Lindy provavelmente ainda não sabia da existência da bandeira, então eu iria marcar uma reunião com os principais membros da DKB mais tarde naquele dia para explicar tudo. Entendendo o orgulho do homem, não havia como saber como ele reagiria. Quando Kibaou entrou na câmara do chefe logo após derrotarmos Fuscuz, eu lhe dei as condições que precisariam ser cumpridas antes de eu entregar a bandeira da guilda. 1.
eu ficaria com a bandeira até que outra delas aparecesse, e então eu a entregaria para que a AUS e a DKB ficassem com uma cada. Ou 2, se a AUS e a DKB se fundissem, eu lhes daria a bandeira imediatamente. Qualquer uma dessas opções seria satisfatória para mim, mas eu sabia que nenhuma delas era um resultado realista. Era um item que mudava tanto o jogo que os jogadores o chamavam de quebrado, para que não houvesse várias cópias desse tipo de coisa aparecendo à torto e à direito. Na versão beta, apenas a do quinto andar aparecia. E a DKB e a AUS, que tinham ideologias opostas, se fundindo em uma só? Ainda mais improvável. Se dermos a bandeira a qualquer uma das guildas, isso destruirá o equilíbrio que temos agora. Destruirá permanentemente qualquer chance de paz entre os dois lados e, na pior das hipóteses, poderá acabar com metade do poder do grupo que avança na fronteira, murmurei, olhando para a salsa verde que sobrou no meu prato. Senti que Azuno estava concordando com a cabeça. Então, peguei a folha e a girei em meus dedos. Mas ela também é tão poderosa que deixá-la apodrecer em meu inventário seria um desperdício. No momento, não temos quase nenhum meio de adicionar buffos de combate, e isso fornecerá 4 tipos diferentes, apenas por enfiar uma bandeira no chão. Quais são os buffs específicos? Exatamente. Aumento do poder de ataque, aumento do poder defensivo, redução do tempo de espera e aumento da resistência a todas as penalidades. Uau! Sua voz estava abafada de admiração. Azuna ainda não conhecia os conceitos gerais dos RPGs, mas até ela podia reconhecer os enormes benefícios que essa combinação de efeitos representava. É claro que, em termos numéricos, os valores individuais são bem pequenos, mas também podem afetar qualquer número de jogadores, e por um período ilimitado de tempo. E a parte mais louca de todas é que a bandeira da guilda em si é categorizada como uma arma de haste com várias tentativas possíveis de aprimoramento. Ah, quantas? 10. Novamente, um olhar incrédulo cruzou o rosto de Azuna. E, estou supondo, que não é para aumentar seu poder como arma, mas... Isso também deve afetar as porcentagens de melhoria. Tenho quase medo de imaginar como seria se você conseguisse fazer o upgrade de tudo 10 vezes. Urmum, grunhiu a esgrimista de forma atípica. Ela apontou o garfo e a faca para mim. Então, o que você acha dessa ideia? O que é isso? Por que você não cria uma nova guilda, registra a bandeira e absorve tanto a DKB quanto a AUS? Um som que, se transcrito, seria algo como o bluff saiu da minha boca. Felizmente, evitei borrifar uma névoa de salsinha meio mastigada no rosto de Azuna, mas algo parecia estar com um bug no emulador de sabor do jogo. Minha boca estava com uma textura estranha. Tomei um gole de café para reiniciar, inspirei e expirei várias vezes, e dessa vez, me expressei de forma mais racional. Absolutamente não. 0% de chance. 0,000000. A expressão em seu rosto dizia: "O que você é? Uma criança?" Ela tomou um gole delicado de seu café. Foi apenas uma sugestão. Sei que não é do seu agrado, e não tenho nenhum desejo de ser a sub-líder de nenhuma guilda. A versão mais prática da ideia seria pedir a Ágil, mas mesmo isso parece improvável de funcionar. Ela ficou em silêncio, pensando bastante. Pensei em perguntar se ela realmente concordaria em ser minha vice-capitã em uma guilda hipotética, mas não tinha certeza se era uma boa ideia falar sobre isso. Decidi manter o assunto trancado em meu inventário mental por enquanto. Bem, Ágil já está liderando sua própria guilda, mas se ele expandisse o Esquadrão Bru em uma organização maior, acho que ele forçaria todos a usar armas de 2 mãos. De jeito nenhum. Azuna riu, mas parou de repente. Ela deve ter se imaginado como um membro do Esquadrão Bru, empunhando um enorme martelo de guerra. Ela balançou a cabeça. De qualquer forma, temos que pensar em uma maneira de usar efetivamente a bandeira da guilda. Vamos torcer para que o Lindy tenha algumas ideias construtivas em mente. Sim, sem brincadeira. Nesse momento, o relógio bateu 10. Nossa reunião com o DKB era às 12h30 e seria realizada em algum lugar de Station. Assim,
Levando em conta o tempo de viagem, tínhamos cerca de 2 horas para matar. Joguei o último pedaço de pão na boca, murmurei um agradecimento pela refeição e dei uma sugestão à minha parceira. Para encerrar amanhã, por que não vamos a Station? Aceitamos todas as missões que pudermos e eliminamos uma ou duas das mais fáceis. Ou podemos praticar duelos, como falamos ontem. O que você prefere? Azuna murmurou, mas sua resposta veio muito rapidamente. Praticar. Não quero adiar e me arrepender depois. Ah, legal, eu disse, surpreso com a escolha dela. Nesse caso, vamos procurar um lugar onde possamos ficar sozinhos. Se as pessoas ouvirem ou espionarem nossa prática, isso só terá o efeito oposto. Parece bom, mas você tem um lugar em mente? Talvez. Sorri e me levantei. Ao contrário da noite passada, a praça do teletransporte estava repleta de jogadores. Mais de alguns tinham pergaminho e pena na mão, olhando para as peças numeradas. Ainda não estava claro se eles seriam a nova geração de Sudokers, mas desejei a eles uma boa sorte silenciosa e pulei pelo portão azul brilhante no centro da praça. Nosso destino era Zunfut, a principal cidade do terceiro andar. Mas a cidade em si não era o que eu queria. Eu nos conduzi para além das 3 árvores baobás gigantes, para dentro do mapa e para fora da trilha. Quando tive certeza de que não havia nenhum jogador nos seguindo, corri rapidamente para sudoeste, em direção à floresta profunda. Os monstros nos atacavam de vez em quando, mas, a essa altura, Azuna e eu éramos fortes o suficiente para que uma emboscada de pequenas árvores ou aranhas gigantes na floresta das brumas ondulantes não precisasse de mais do que 2 habilidades com a espada para ser eliminada. Nós os ignoramos e continuamos correndo, deixando todos eles na poeira. Por fim, um vale foi visto, com a névoa passando por ele em cordas ainda mais espessas do que o normal. Deixei meu mapa aberto e continuei correndo pelo vale por mais 1 minuto. De repente, a névoa desapareceu como se nunca tivesse existido, e faixas negras altas apareceram diante de meus olhos. Elas exibiam uma cimitarra e um chifre. Além delas, havia uma depressão no vale, dentro da qual havia quase 20 tendas roxas escuras de vários tamanhos. Mas esse não era um vilarejo comum, era o acampamento dos guerreiros elfos negros, um lugar que somente os jogadores alinhados com a facção dos elfos negros da missão de campanha de vários andares, Guerra Élfica, podiam visitar. Além disso, era um mapa instanciado gerado para cada grupo separado, o que significa que o próprio sistema do jogo impedia que qualquer outro jogador o visse, muito menos que entrasse nele. Azuna fez uma reverência aos guardas sem expressão ao passar por eles, em seguida, murmurou para mim, já faz mais de 10 dias desde a última vez que estivemos aqui. É bom estar de volta, mas por que agora? Você está dizendo que não há nenhum lugar privado que possamos encontrar em Station ou Karluin? Ah, mas havia outra coisa que eu queria limpar. O que é isso? O próximo destino da missão Guerra Élfica não está no 6º andar. Acenei com a cabeça. A história geral da campanha, que havia começado nesse andar, era que os Elfos Negros e os Elfos da Floresta estavam lutando por 6 chaves secretas que abriam o portão para um lugar chamado Santuário, que existia em algum lugar de Aincrad. Mas, por trás desse conflito, escondiam-se os Elfos Caídos, que também estavam secretamente atrás das chaves. Ganhamos a chave de Jade no 3º andar, a chave de Lápis no 4º e a chave de Âmbar no 5º. O cavaleiro de elite dos Elfos Negros, Kismel, usou uma árvore espiritual, um meio de transporte especial só para os elfos, para transportar as chaves para uma fortaleza na região noroeste do 6º andar, onde elas estavam armazenadas agora. Quando chegássemos a esse forte, a parte da campanha no 6º andar seria iniciada, mas eu tinha coisas para resolver antes disso. Essa missão não tem nada a ver com nenhuma missão. Só quero fortalecer esse cara, disse eu, estendendo a mão atrás de mim para passar no punho da minha espada. Azuna murmurou em sinal de compreensão. No centro da longa depressão do vale estava a enorme tenda de refeições, na frente da qual havia uma pequena área de comércio. Ao longo do caminho, havia uma loja de itens, um alfaiate, um artesão de couro e um ferreiro.
A aparência era a mesma da última vez que visitamos, exceto pelo fato de que os elfos, normalmente passivos e bruscos, realmente nos chamaram dessa vez, cumprimentando-nos e perguntando como estávamos. Fiquei tão surpreso com isso que tudo o que consegui fazer foi acenar com a cabeça, mas Azuna lhes deu um sorriso e disse: "Bom dia." Imaginei que algum tipo de valor de afinidade com os elfos negros estava aumentando à medida que avançávamos na missão da campanha, o que significava que nossa fama e valor desejado entre os elfos da floresta estavam aumentando junto. Não havíamos interagido com eles no quinto andar, então eu só precisava rezar para que o padrão se mantivesse no sexto também. Parei na quarta loja da fila. Na frente, havia um homem de aparência severa, usando um avental pesado e luvas longas, com o cabelo amarrado em um rabo de cavalo, batendo ritmicamente em um pedaço de metal incandescente em cima de uma bigorna. Depois da mudança nos outros elfos, presumi que ele também seria mais amigável, então esperei por uma pausa no trabalho antes de dizer oi. O homem olhou para nós, bufou e voltou ao trabalho. Bem, ele não mudou nada, sussurrou Azuna, segurando as risadas, mas eu ainda não havia desistido. Tirei toda a bainha das costas e disse: gostaria de fortalecer esta espada. Ele bufou novamente. A única indicação de que não se tratava de uma recusa do meu pedido foi o fato de uma janela especial do NPC Ferreiro ter aparecido diante de mim. Juro que um dia vou fazer com que esse cara goste de mim, pensei ao inserir minha solicitação de trabalho na janela. Minha leal Blade +8 tinha sido minha fiel companheira desde pouco depois do início desse jogo da morte, mas ela se partiu ao meio na luta contra o comandante elfo da floresta durante a batalha no castelo de Ofel, no quarto andar. Agora eu estava usando a espada do entardecer, uma espada longa de uma mão que foi uma recompensa por vencer aquela luta. Além de suas excelentes estatísticas básicas, ela tinha um efeito mágico que adicionava mais 7 de agilidade. Com ela equipada, minha capacidade de correr na parede aumentou de 3 passos, na melhor das hipóteses, para quase 10. No entanto, armas poderosas também eram difíceis de serem aprimoradas como regra geral. Portanto, eu a estava usando sem tentar aumentar sua potência durante todo o quinto andar. Agora que estávamos indo para o sexto, eu queria pelo menos aumentá-la para mais 3. E, até onde eu sabia, o melhor ferreiro NPC que eu poderia chamar era esse cara. Com uma habilidade como a dele, um pouco de hostilidade não seria um problema, eu esperava. Configurei os materiais que correspondiam ao meu tipo de arma na tela do menu e parei para pensar quando cheguei à seção de materiais aditivos. O sistema de aprimoramento de armas no SAL permitia que você escolhesse entre 5 parâmetros diferentes: afiação, peso, rapidez, precisão e durabilidade. A afiação, ou resistência para armas contundentes, simplesmente aumentava o dano, e a robustez aumentava as chances de quebrar a arma ou a armadura do oponente. A rapidez aumentava a velocidade dos ataques regulares e das habilidades com a espada, enquanto a precisão aumentava a taxa de críticos e a durabilidade aumentava a capacidade da arma de resistir a danos. Qualquer um deles seria uma melhoria, mas o mais inteligente é escolher valores que combinem com seu estilo de combate. Eu geralmente escolhi afiação e durabilidade para meus aprimoramentos, porque eles não interagiam com a assistência do sistema da mesma forma que os outros. Decidi que escolheria afiação 2 vezes e durabilidade 1 vez, então selecionei o número máximo de materiais adicionais que correspondiam à afiação e, em seguida, apertei o botão OK. Ao lidar com um ferreiro jogador, você tinha que escolher manualmente os materiais necessários e os extras do seu próprio inventário, mas com um NPC, tudo era automático. Uma pequena sacola cheia de materiais apareceu sobre a janela. Eu a segurei com uma das mãos e segurei minha espada com a outra, depois pedi ao ferreiro que fosse em frente. Mas o elfo ignorou a bolsa de materiais em minha mão e pegou apenas a espada. Ele atirou da bainha e deixou a lâmina captar a luz do sol da manhã. Um pequeno sulco apareceu entre suas sobrancelhas. "Isso é obra de um mestre liusulano?" perguntou ele abruptamente. A princípio, entrei em pânico, imaginando se esse seria o início de algum evento no jogo, mas eu tinha que ser honesto nesse ponto. O reino de Liuzula era a nação dos Elfos Negros que existia na Terra antes da criação de Aincrad, e eles ainda se chamavam de povo de Liuzula. Sim,
Eu a recebi do mestre do castelo de Ofel, no quarto andar. Ah, uma peça da família de Leishin, então. Eu me inclinei para Azuna, sentindo que provavelmente já tinha ouvido esse nome antes, e sussurrei, quem era mesmo? Vamos lá, preste atenção e lembre-se das coisas. Esse era o nome do Visconde Ofilis. Ah, certo, eu disse, mas depois franzi a testa, incerto. O ferreiro tinha acabado de se referir àquele nobre elfo negro pelo primeiro nome de uma maneira bastante casual, mas eu não sabia dizer se isso era algo notável ou se era simplesmente a maneira habitual da cultura deles. No entanto, ele não pareceu prestar atenção aos nossos sussurros. Ele continuou examinando a bela espada. Você pediu uma melhoria na afiação, correto? Sim, para começar. Não se incomode. Uh, Agora eu estava realmente atônito. Sentia meus olhos e minha boca se arregalarem. O velho Romolo, o construtor de navios que construiu nossa gôndola no quarto andar, era um pouco rabugento para os padrões dos NPCs, mas mesmo ele não recusava totalmente uma solicitação de serviços. No entanto, o ferreiro elfo iria recusar o pedido que eu havia feito pelo próprio menu do sistema. Ele nunca havia dito uma palavra de reclamação quando eu o mandei aumentar a afiação da lâmina. Por que não? Perguntei. O ferreiro bufou com evidente irritação, mas pelo menos dessa vez ele se explicou. Essa espada já está afiada o suficiente. Afiá-la ainda mais não vai melhorá-la. Estou vendo. Imaginei que isso significava que, em comparação com a lâmina de recozimento, dar a ela mais um de afiação proporcionaria apenas um pequeno aumento extra no poder de ataque. É verdade que o aprimoramento das armas deve ser apropriado para o tipo de arma. Aumentar a rapidez de um enorme martelo de guerra de duas mãos uma ou duas vezes mal registraria qualquer mudança na velocidade, e aumentar a peso de um rápido florete ou adaga apenas eliminaria sua natureza especial sem melhorar sua capacidade de destruir outras armas e armaduras. Mas eu nunca havia considerado que poderia haver tendências individuais entre diferentes armas na mesma categoria de espada de uma mão quando se tratava de aprimoramento. Surpreso, perguntei a ele, então, que tipo de melhoria você recomendaria? Escolha a qualidade que quiser, além da afiação, é o que eu normalmente diria, mas se Leishin lhe devia o suficiente para lhe dar isso, suponho que você mereça um conselho mais aguçado, disse ele com severidade. O ferreiro olhou atentamente para a espada de Eventide novamente. Precisão seria bom para essa espada. Eu deixei escapar como uma criança petulante. O aprimoramento da precisão aumentava a taxa de acerto crítico de uma arma, isso era um fato inegável. O problema era que o debate sobre o que era um acerto crítico em Saul ainda não havia sido resolvido. Muitos monstros tinham pontos fracos definidos, que, se atingidos de forma certeira, sofriam danos enormes. Quase todos os jogadores entendiam isso como um acerto crítico. Mas, além disso, ao atingir pontos não fracos, havia uma chance muito rara de que o efeito do golpe fosse um pouco mais chamativo do que o normal e causasse um pouco mais de dano. Era mais fácil fazer isso com as habilidades de espada do que com os ataques normais, mas também não era a mesma coisa que a técnica de aumento de potência da qual você podia tirar proveito, lançando os braços e as pernas nos movimentos que o sistema o ajudava a fazer automaticamente durante uma habilidade de espada. Isso era algo em que a mesma habilidade de espada no mesmo ponto exato do inimigo poderia ou não causar o efeito, dependia completamente do acaso. Se você ouvisse os fundamentalistas do acerto crítico que estudavam os críticos desde a versão beta, nós os chamávamos de criters, acertar o ponto fraco de um inimigo era uma habilidade, e o dano maior causado pela habilidade do jogador não era um crítico. Eles estavam buscando aquela rolagem de dano extra aleatória, o verdadeiro acerto crítico dos RPGs de antigamente, aquilo que não podia ser afetado por uma técnica inteligente. Além desse ponto, havia um pântano sem fundo de dados, idealismo e fanatismo cultista do qual era quase impossível escapar. As criaturas lhe diriam que um crítico verdadeiro era determinado pelo grau de seriedade com que o Nerve Guiar detectava o jogador, que era mais fácil pontuar quanto mais madeira sua arma continha, que quanto menos HP restasse, maior seria a taxa, que a lua cheia aumentava suas chances, e assim por diante.
Não havia tempo ou vida suficiente para testar rigorosamente nenhuma ou todas essas teorias. E, com toda a honestidade, eu não tinha a menor vontade de chegar perto daquele pântano, mas o problema era que eu sabia que havia críticos verdadeiros que eram diferentes dos críticos de ponto fraco. O prazer de ver o efeito exagerado de 20% e o dano maior era viciante quando você se acostumava. Eu não era nem de longe uma criatura, mas, por outro lado, vinha mantendo meu espaço de modificação aberto há 5 dias, desde que atingi 150 de proficiência em espadas de uma mão. Por que não conseguia escolher se queria o atraso de habilidade reduzido ou o aumento da taxa de críticos, que eu tinha que assumir que afetava as chances de um crítico verdadeiro? Você pensaria que, se fosse tão tentador, eu deveria simplesmente optar pelo aumento da taxa de críticos, mas o problema é que o aprimoramento da precisão da arma afetava apenas os críticos de pontos fracos, não os críticos verdadeiros. Quando a precisão de uma arma era aumentada, o sistema se ajustava automaticamente para melhorar sua mira ao tentar atingir o ponto fraco de um monstro. Alguns jogadores, como a Zuna, conseguiam dominar esse sistema e usá-lo como uma segunda natureza. Mas eu não me prendia a nenhum tipo de assistência do sistema que tirasse o controle de mim. Durante o teste beta, experimentei o Maneal Blade com precisão aumentada para +8, e a sensação da espada se curvando diretamente para o ponto fraco do monstro me fez sentir como se estivesse empunhando uma arma viva com mente própria. Então, como eu deveria explicar ao Elfo Negro essa minha peculiaridade, baseada na preferência e não no ganho racional? Se eu insistisse em afiação, isso poderia resolver a questão, mas parecia que havia uma chance de 10% de que esse NPC em particular dissesse e então não farei isso. Em vez disso, apenas olhei para trás e para frente entre a espada e seu rosto. Finalmente, Azuna quebrou o impasse com uma solução perfeita e simples. Por que a afiação não é a melhor opção? Perguntou ela. O ferreiro acenou com a cabeça. De todas as grandes lâminas de Ryuzula, essa é especialmente afiada e, portanto, frágil. Para preservar e proteger a lâmina, é melhor eliminar o inimigo com o menor número possível de golpes. Isso significa que a precisão seria a melhor opção, seguida pela durabilidade. Ah, entendo. Então, a precisão é para tornar a luta mais eficiente, disse Azuna, repetindo minha própria reação. A durabilidade da espada não era ruim, de acordo com suas especificações, mas desde que comecei a usá-la, notei que ela parecia se esgotar rapidamente em batalha. A espada de Eventide era melhor para cortar pontos descobertos ou indefesos do que para esmagar camadas de armadura, presumivelmente. Se alguém se concentrasse em atingir os pontos fracos desde o início, o efeito da assistência do sistema poderia não ser tão desorientador, afinal de contas. Isso não eliminou todas as minhas dúvidas, mas se essa era uma espada forjada por um elfo negro, provavelmente era melhor aceitar o conselho de um ferreiro elfo negro sobre ela. Ok, eu entendo. Então vamos melhorar sua precisão, por favor, eu disse. Muito bem, respondeu o ferreiro, e a janela apareceu mais uma vez. Reiniciei os itens e valores, apertei o botão OK novamente e peguei a bolsa de materiais que apareceu. O ferreiro pegou os itens e os jogou na fornalha que parecia ser feita de madeira. Os materiais derreteram instantaneamente, e as chamas alaranjadas começaram a brilhar em azul. Ele enfiou a espada de Eventide e ela imediatamente adquiriu um brilho azul próprio. Em seguida, ele transferiu a espada para Bigorna, não sei dizer por que ele escolheu o momento específico para isso, e começou a golpeá-la com o martelo. Com apenas 10 batidas, rápidas o suficiente para que eu não tivesse tempo de ficar nervoso, a espada imediatamente ficou mais brilhante. Está feito, disse ele, empurrando a espada em minha direção. Eu disse sem pegar, eu gostaria de outra rodada de precisão, na verdade, seguida de durabilidade. Mesmo maximizando a quantidade de materiais que você poderia colocar no processo, a atualização não poderia ter mais do que 95% de chance de sucesso, mas o ferreiro conseguiu facilmente 3 tentativas perfeitas. Era de minha natureza querer manter a sequência, mas, infelizmente, esse foi o fim do meu estoque de itens. Eu ainda tinha 3 tábuas de Monmou, as peças de metal com a marca da vaca, que poderiam aumentar suas chances ao máximo de uma só vez, mas eu as estava guardando para quando fosse realmente necessário.
Em vez disso, Azuna decidiu subir sua rapieira de cavalaria para mais 7. A parte assustadora é que ela ainda tinha 8 tentativas, e então agradecemos ao ferreiro, que nos deu uma bufada desinteressada e voltou ao seu trabalho. Eu estava curioso para saber por que ele chamava o Visconde Eufiliz pelo nome de Leichem, mas não tínhamos tempo, então isso teria que ficar para outro dia. Também paramos no artesão de couro e na costureira para fazer algumas melhorias em nossa armadura. Ambos eram mulheres e pelo menos 5 vezes mais amigáveis do que o ferreiro. Quando terminamos, Azuna e eu fomos para o campo de treinamento ao ar livre no extremo oeste do acampamento. Agora eram 10h40, portanto, mesmo levando em conta a viagem, tínhamos 1 hora inteira para treinar. Não havia como eu ensinar a ela todos os pequenos truques e lições que aprendi ao longo do meu tempo no jogo e, de qualquer forma, isso provavelmente sairia pela culatra com Azuna. Ensinar a ela mais sobre o essencial, sobre a mentalidade necessária, era muito mais provável que a ajudasse a usar sua própria criatividade e capacidade proativa. O problema era que dar uma aula sobre perspectiva mental era muito mais difícil do que falar sobre técnica. E era ainda mais difícil quando o professor era apenas um garoto burro como eu, sem experiência em ensinar. Parei na entrada do campo de treinamento vazio, olhei para Azuna, que estava em um ângulo de 30 graus em relação a mim, e não sabia como começar nem mesmo a primeira frase. Tudo o que eu conseguia pensar era na maneira como Azuna havia dito: "Eu não quero fazer isso" quando tentamos praticar duelos no 4º andar. Soou um. Fiquei pensando, tentando encontrar um ponto de entrada para o tópico. De repente, Azuna deu uma risadinha e disse: "Escute, Kirito." Sim, sim. Entrei no banho com Argo quando estávamos na cidade de Chiaia, no 5º andar. Sim, sim. Parecia familiar para mim, mas não conseguia entender por que ela estava falando disso agora. Olhei para ela com desconfiança. "Se certo, parece que me lembro disso. Você e Argo estavam tendo uma conversa de menina para menina no..." "Não estávamos fazendo nada disso", disse ela, fazendo um breve beicinho. Depois, sorriu. "Não, Argo e eu tivemos um duelo lá." "O quê?" "No banho." "No banho." Sem equipamento. Com uma roupa de banho." "Espere, esse não é o ponto." Ela me deu um soco no estômago com os 2 primeiros dedos pressionados juntos. Atrasado, lembrei-me de que não estávamos em uma zona segura da cidade, mas, para meu alívio, ela não fez nada pior do que isso. Mas quando eu digo duelo, tudo o que fizemos foi bater uma na outra com os feixes de ervas aromáticas que eles colocaram na banheira. Argo me perguntou se eu tinha medo de duelar. "E o que você disse?" Eu fui sincera. Eu disse a ela que estava com medo, mas pensando bem, Argo usa todos os seus pontos para agilidade, então ela tem ainda menos PV do que eu. No entanto, no duelo, ela lutou muito com apenas um feixe de plantas e não parecia nem um pouco nervosa. Ela entrou na última masmorra sem hesitar. Então, em troca, perguntei a ela: "Você não tem medo?" Ela disse: "Temo que não possa lhe dizer isso de graça", disse Azuna, imitando de forma notável o estilo de falar de Argo, o rato, e se dirigiu para outra extremidade do terreno. Eu a chamei. Você poderia explicar o que essa história quer dizer?" A esgrimista se virou para trás, com seus longos cabelos balançando, e me deu um sorriso diabólico. "O que você acha que isso significa?" "Como diabos eu deveria saber?" Gritei interiormente. As chances eram de que Azuna estivesse tentando dizer que estava bem agora. Então, eu só tinha que ensiná-la o máximo que pudesse no curto período de tempo que tínhamos. Depois que ela superasse o medo de lutar contra outro jogador humano, não havia mais nada que impedisse o potencial de Azuna e a ponta afiada de sua rapieira de cavalaria mais 7. Olhei para a floresta que cercava o acampamento e sussurrei um aviso para o homem de poncho preto e seus amigos, onde quer que estivessem agora em Aincrad. "Da próxima vez, vou pegar você." "Hã? Você disse alguma coisa?" Azuna gritou. "Nada." Eu gritei de volta, correndo sobre a grama curta em direção à minha parceira.